Vai? Vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros de caminhada, que Jesus nos guarde e nos abençoe. Primeiro, inicio agradecendo a Jade. Eu não sei nem se eu posso chamar de insistência, mas tem mais ou menos... Tem quantos anos que você está me chamando para a gente voltar? 2 ou 3 anos, né? Mas amigos, eu tenho até que dizer aos nossos irmãos, porque às vezes eles acham que a gente ficou rico e por isso que a gente não vem mais na casa espírita, porque as pessoas somem da casa espírita quando elas ganham dinheiro. Casa espírita é lugar de gente ferrada, tá dura, tá doente, tá com problema, relacionamento afetivo ruim, a gente corre pra casa espírita. Sumiu, tá bem. Amor novo, tá com dinheiro no banco, tô conhecendo a pessoa, mas em particular, graças a Deus, a vida tá do mesmo jeito. Mas é porque assim que começou a pandemia, nós iniciamos as atividades online, que até reduzi muito hoje, eu pude observar uma coisa muito legal. Eu pude observar que as cidades, as localidades começaram a gerar companheiros para levar a abordagem. Então, antes da pandemia, a cidade de São Pedro tinha um número X de companheiros que falavam em público. Hoje você vai ter aí pelo menos o dobro de companheiros que saem e fazem a manutenção do movimento espírita. E aí eu comecei a observar em mim, vou fazer uma autocrítica e uma autoanálise, o quanto me envaidecia ser chamado, o quanto me envaidecia ser bajulado, ser paparicado. As pessoas ali, aquele exercício, aquela bajulação excessiva muitas vezes, aquela coisa, chega às vezes até... Em determinada hora, aquilo alimenta o ego da gente, que já é um doentinho. Nosso ego é muito doentinho, né? E aí, eu comecei a pensar, gente, agora a gente precisa retornar para as nossas instituições, focar nas nossas instituições, na atividade da minha instituição, o Trabalhadores de Jesus em Cabo Frio, onde a gente está sempre fazendo atividade ali, e nas instituições de lá da região de Cabo Frio. Porque a gente percebe que tem muitas pessoas, eu até posso me inserir entre aqueles que muitas vezes vinha por um elogio, vinha por sabe, aquele negócio enjoado de que eu preciso, será que a palestra funcionou, será que não funcionou, será que vão me chamar de novo? E isso é ruim, isso é nocivo, isso não se relaciona com aquilo que a gente vem recorrentemente buscando fazer na casa espírita, que é reafirmar, somos um bando, em alguns momentos aqui, outros aí, amanhã outro sai daí, vem para aqui, eu sento ali, e comecei a perceber o vazio que eu comecei a deixar na minha casa espírita. Porque eu cheguei a fazer, antes da pandemia, 20 palestras presenciais no mês. Então eu saía muito. E aí eu comecei a ver que não precisa disso. Não é assim. Não existe onipresença, não existe uma pessoa que precise estar em todos os lugares para ser ouvida por todas as pessoas. Isso é prepotência, isso é arrogância. O movimento espírita não tem liderança. As pessoas tentam atribuir a expositor A, expositor Z, Y, X, uma liderança. Não tem. Nós conseguimos, depois de séculos, nos vermos livres de uma liderança, de um sacerdote que precise nos dizer o que nós vamos fazer. Então, não assumirei esse papel, e nunca assumi, mas definitivamente minha palavra não precisa ser ouvida em todos os lugares. O que precisa ser ouvido em todos os lugares é a palavra de Jesus. E a gente, quando vem aqui, se transforma num alto-falante. Ou seja, nós estamos repetindo o som de Jesus. Eu, em particular, meu alto-falante está em
com curto. Vocês já perceberam que eu sou gago? Mas a gente vem assim mesmo. E aí eu estou dando essa explicação, essa satisfação, porque eu não venho aqui. Eu também não estou indo a lugar nenhum mais. A minha participação de saídas hoje reduziu para quase nada. Eu estou gostando, faço na minha instituição, mas continuo insistindo. Né? Antes da minha desencarnação, eu não sei se eu vou voltar. Pode ser, assim, não convida não, já. Não convida não, porque é muito chato. Mas é isso aí. Amigos, nós vamos hoje falar com os companheiros sobre eu, o outro e Deus. E esse elemento sobre o eu é complexo, porque o eu hoje, no século XXI, é uma doença. O ego hoje é uma dinâmica enfermiça. Mas nós precisamos observar que existe um local, um marco para que o eu ganhe a força que se ganha hoje. E o marco do eu é o século XVIII. Por que o século XVIII? Porque até o século XVIII, pegando o início das eras que nós, enquanto Ocidente, as sabemos, as conhecemos, como é que eram as eras antes do século XVIII? A nobreza, o proletariado, o soldado, a guarda, os exércitos e os religiosos. Se dividia assim a sociedade ao longo de milênios. E o que acontecia nesses milênios? O nobre, ele era sempre nobre, não havia ex-nobre. E a chance de uma pessoa do proletariado acessar, Giovanni, a nobreza, era remotíssima, porque reunir nobres era reunir reinos, e reunir reinos era reunir divisas, recursos, soldados, dinheiro, joias, valores e haveres. É só hoje que rico casa com pobre, porque até o século XVIII era nobre com nobre, rico com rico, criando uma segunda fase, que eram os soldados, alguns oriundos dos nobres, alguns oriundos do proletariado, mas considerando a alimentação à época, dificilmente formar-se-iam grandes soldados no proletariado, porque tinha uma alimentação extremamente mais miserável do que a sociedade. Era hábito em impérios tirar os meninos e levá-los a ambientes, a lugares onde eles seriam alimentados e formados para serem soldados. E o religioso oriundo também, algumas vezes dos nobres, outras vezes das pessoas mais simples, que conseguiam acessar. Então o mundo funcionou assim por muitos milênios. Era o rico, o nobre, era o serviçal, era o religioso, era o defensor. A sociedade era assim. Quando você abre qualquer livro de história antiga, funciona assim. Desse jeito. Não havia mudança nenhuma. Entretanto, o século XVIII, ele marca o fim da Idade Média. Ou seja, ele marca o fim dos grandes reinos, dos grandes impérios. Ele marca, por fim, o início da falência dos grandes reinados, e ele assinala ainda o fim da força do catolicismo romano, que era a religião vigente à época. O catolicismo romano, hoje, né, ele não se assemelha em nada, ele não é uma sombra da força política que ele exercia à sua época dos tempos áureos, enquanto as cruzadas vicejaram naquela Idade Sombria. O catolicismo romano estava ali ladeando com os reinos e dando ordem e ordenando e fazendo todas as definições do que ele queria e desejava. No século XVIII, com a
França, sofrendo a destituição do seu imperador, vários outros reinos começaram a fragilizar e surge então a dinâmica da Revolução Industrial entre o século XIX e XX. E aí, os homens que eles eram fundamentais para a elaboração de determinados haveres, todos os elementos eram feitos por homens, por mãos, manufaturados, verdadeiramente feitos à mão. O século XVIII para o século XIX, ele marca a queda do império, a queda dos reis. Ele marca a diminuição dos grandes exércitos. E ele começa a assinalar algo que só iria começar a acontecer no século XVIII, chamado ascensão social. Até o século XVIII não existia ascensão social. Até o século XVIII não existia uma palavra que a gente usa muito hoje, chamada meritocracia. Antes desta mudança, antes desta reforma, você podia ser o cara mais fera do mundo. A possibilidade de você ir para algum lugar era remota. Então o século XVIII é o século que começa a chancelar, a assinalar o nascimento do mérito. Agora nós vamos ter o direito de começar a sair daquele servil, daquele que serve e começar a andar por alguns lugares. No século XVIII nasce o incensamento do eu. O eu nasce no século XVIII. É quando você já teria a possibilidade, se tivesse uma ideia, se fosse forte, se tivesse alguma habilidade específica, de começar a caminhar, de começar a andar. Só que aí se iniciam as grandes fraudes que não caminham com o mérito. Porque esse negócio que a gente fala ainda hoje, que todas as pessoas elas têm a mesma chance, porque o dia tem 24 horas para todas as pessoas. Isso é mentira, não tem. O dia não tem 24 horas para quem apanha um ônibus e para quem anda de carro. Não tem. Ou você acha que tem? Levanta, o dia não tem. Você tem que acordar às 5 horas da manhã para pegar um ônibus e você sai 15 minutos antes do seu automóvel, o meu dia não tem as mesmas 24 horas suas, elas são diferentes. O dia não tem 24 horas para quem tem um plano de saúde, para quem tem que pegar ficha na prefeitura. E quem tem o plano de saúde liga e fala assim, agenda uma consulta aí. E quem não tem, tem que acordar 2 da manhã para ficar em pé para pegar uma ficha. Então esse negócio de que todo mundo é igual, porque o dia tem 24 horas, mas não tem, o dia não tem 24 horas para uma mulher que sai para trabalhar e quando volta não tem ninguém que fez o serviço, ela vai ter que fazer ainda o serviço, porque o homem quando entra dentro de casa vira um sistema, não consegue desenvolver muitas vezes os seus afazeres. Daquela mulher que sai e volta e largou uma outra funcionária que organiza a casa. Então vamos parar com esse negócio de dizer que o dia tem 24 horas e que você não faz porque você não deseja, não quer, porque não funciona assim. As 24 horas precisam ser observadas segundo aquilo de extra que a vida te deu. Se a vida te deu um automóvel com gasolina, as suas 24 horas são diferentes de quem tem um automóvel duro, sem dinheiro para botar uma gota de gasolina. Então, as 24 horas não funcionam assim. Então, quando nós começamos a pensar sobre isso, você vai no mérito. Porque às vezes você acha que que você chega em algum lugar por mérito exclusivo. E não é, às vezes não é só mérito. É você ter 24 horas diferentes da do outro. Quando começa a surgir a fala sobre o mérito, sobre a meritocracia, que se você quiser, usando um mantra, querer, poder, conseguir, ó, essa é outra falácia. Porque tem gente que quer, se prepara, se esforça e não chega. Porque a vida não se organizou para que aquilo pudesse acontecer. E aí, no século XVIII, cultua-se o eu.
e um esforço que nós ainda hoje estamos realizando. O século XVIII é o século que fomenta aquilo que os espíritos falariam no século XIX, que são os piores males da sociedade, que é o orgulho e o egoísmo. No século XVIII, enfatiza-se o orgulho, porque se você chega, você é diferente do outro. Se você chega no seu objetivo, você é diferente do outro. E aí você percebe que ali o eu vem e este eu começa a assassinar a religião. É por isso que o Espiritismo chega no século XIX. A doutrina espírita, quando ela surge no século XIX, ela vai achar um movimento europeu de religião morta. Allan Kardec, quando participa das primeiras sessões de mesas girantes, ele vai encontrar nas cidades igrejas e mais igrejas fechadas, sem fiéis, sem público, sem sacerdote, como ainda hoje a Europa assinala isso. O enfraquecimento e a fragilização do catolicismo romano, então a religião que dominava a época. Mas o eu se enfatiza. O outro, nessa ideia de mérito, passa a não precisar de mais nada, muito menos de Deus. Ele agora é autossuficiente. E isso chegou para a gente como uma grande herança. Porque nós ainda hoje, no século XXI, dizemos assim: se eu não fizer por mim, ai, ai, ninguém faz. Você ainda enfatiza a necessidade de que você logre seus êxitos, seja o grande agente que favorece a sua própria existência. O eu entra em um lugar quase que de religiosidade a partir do século XVIII. E nós começamos a ver pessoas como grandes exemplos. Grandes exemplos de sucesso. Se eu te perguntar assim, me cite um exemplo de sucesso. Aí você vai falar assim, Bill Gates, Elon Musk. Jesus não entra no nosso objetivo de sucesso. Não entra. Quando eu pergunto para você, qual é um sucesso humano? Nós nunca falamos Jesus de Nazaré. Oi, sucesso igual a ele não tem. Nasceu em Belém, numa estrebaria, filho de José e de Maria. De João ninguém. O Jesus era um verdadeiro João ninguém. Não fez uma universidade. Fez o que fez em 3 anos. Mudou o mundo. Se aquilo não é um exemplo de sucesso, o que é? Qual é o exemplo de sucesso maior do ele? Mas quando a gente fala, cite um exemplo de sucesso, nós logo puxamos alguém que orgulhosamente se coloca num lugar de evidência solar que todos invejam, todos admiram, todos querem saber como é que ele chegou naquele lugar. É a religião do eu. O eu virou, e aí eu não quero ser bom, mas eu quero ser igual a ele. E se eu tiver que vender minha alma ao diabo, se eu tiver que jogar o jogo do tigrinho, eu vou jogar para chegar naquele lugar. Porque ele é o meu exemplo. E nós começamos a falar isso e não nos ouvir, o que é pior. A falar e não nos ouvir. E aí, efetivamente, quando alguém vence, quando um filho vence, quando um filho é aprovado num concurso, numa prova, você olha e fala assim, mamãe está muito orgulhosa de você. Mas, gente, orgulho é um câncer social. Orgulho, não existe bom orgulho. Mas por que nós ficamos felizes quando um filho é aprovado num concurso que tem uma vaga para 500 inscritos? Porque em 500 eu tiro ele é diferente, ele é solar, ele é especial. 499 estão abaixo dele. Quando eu não levo em consideração que ser aprovado num concurso público não é só porque ele estudou,
Tem também mérito de reencarnação, dívida de reencarnação, que às vezes o concurso público vai acabar com a sua vida, vai arrancar o seu sangue, se for na rede de ensino, então. E aí, estou tão orgulhoso de você. Você é orgulho da mamãe. E toda vez que você fala para o seu filho que você está orgulhosa dele, você pega o eu do seu filho e coloca ele lá em cima. E diz para o seu filho que ele está acima e que os outros estão abaixo. Então a gente precisa começar a dizer para o outro: eu estou feliz porque você venceu nisso. Eu estou feliz. Olha que felicidade, que alegria saber que todos os nossos investimentos lograram nesse. Orgulhoso nunca. Nem de brincadeira espírita usa a palavra. Mas quantas vezes por dia você fala que está orgulhosa? Não pode falar, está errado. Vai ler o livro dos Espíritos de novo. Leia lá, você também, leia de novo lá. Mas orgulho não se insere hora alguma. Nós ficamos felizes, porque cada vez que você enfatiza o orgulho, você puxa o eu do outro para um lugar que separa ele do grupo. E tem uns que vão e não voltam. E quando não voltam, vão desenvolver o quê? O segundo mal, o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é, já que você disse que eu sou melhor e me fez orgulhoso, eu começo a achar que por ser melhor eu tenho mais direitos, os primeiros direitos. Então toda pessoa egoísta é oriundo de um ser humano orgulhoso, mas que não nasce sozinho. Alguém colocou ele lá. Alguém disse para ele que ele era espetacular, que ele era diferente, que você nunca me deu um trabalho. A mãe acaba com o filho, a mãe e o pai, mas a mãe é pior. Ela arrasa com o filho. Porque você é maravilhoso, você já nasceu pronto. Mentira, se ele tivesse para nascer pronto, nascia de chocadeira. Não nascia de você. Você está ali para que você molde o caráter. Mas as pessoas iludem, elas usam falsos méritos. E nós que somos filhos, antes de fazermos os nossos filhos, nós sabemos manipular com muito afeto e muito amor as mãezinhas da gente. Então, o eu, ele nasce aí. Essa religião do eu, através de um mérito falso que levanta as pessoas e as pessoas passam a ser os grandes objetivos da nossa existência. E aí, então, vem o outro. Agora, veja, como está complexo e difícil viver as relações humanas hoje. Porque como eu surgi numa sociedade que eleva o eu, toda pessoa que não for a mim, todo outro que não se assemelhar a mim, é menos, não serve. O que está acontecendo no século XXI com relação ao outro? Nós começamos a gerar uma anamnese de relação. Quanto essa pessoa vai me acrescentar? Quanto essa pessoa vai me fazer bem? Que riscos eu experimento, Giovanni, convivendo com essa pessoa? Que mal, que olho é esse que olha para as minhas situações? E o que nós começamos a vivenciar hoje? Nós estamos vivenciando um século onde não há relações interpessoais, principalmente advindo com o surgimento das redes sociais nos últimos 20 anos. Hoje você manda mensagem de óbito, meus sentimentos, na foto que a pessoa postou no Facebook. Ah, meus sentimentos. Um coraçãozinho partido para dizer que é isso. Ninguém vai mais a velório hoje, gente. Velório acabou. Eu sou da época que quando saía o féretro, as lojas iam abaixando as portas, porque uma pessoa desencarnou. Mas eu estou tão urgente hoje para saciar o meu eu, para cumprir o meu horário, para cumprir a minha missão, para ganhar o meu dinheiro, para fazer isso, aquilo ou aquilo outro, que eu comecei a não olhar mais para o outro. O outro virou, muitas vezes na minha vida, um peso. E pior, virou uma âncora, porque é pelo outro que eu não ando.
o outro não me deixa navegar. O outro me prende. E aí você começa a dizer assim, estou me liberando de qualquer pessoa que atrapalhe a minha vida. E nós acabamos nos esquecendo que as pessoas não chegam na nossa vida à toa. Que os espíritos nos falam que há uma dinâmica de programação de reencarnação, onde a gente se reúne em núcleos de sociedade, como fala no Livro dos Espíritos, na parte de lei de sociedade, que os espíritos se reúnem para fazer ajustes, reajustes e fazer as melhorias uns nos outros. Só que hoje a gente está precisando tirar, porque as pessoas elas estão atrasando o meu eu chegar lá em cima. Eu não tenho mais um minuto para ninguém. Qualquer outro que não esteja ligado com os meus objetivos será tirado da minha vida. Uma ocasião, nunca me esqueci disso, eu tinha 26 anos, ia fazer uma palestra lá nos Trabalhadores de Jesus, eu estava assim, jovem, vaidoso, mas assim, bacana, tinha estudado a palestra um mês para brilhar, tudo de memória, de cabeça. Eu entro, o centro lotado, aquele centro sempre cheio. Aí me entra um bêbado, lá no portão, torto. O vento sudoeste batia, levava ele para o lado. O nordeste batia, puxava ele para o outro lado. E ele veio no vento. O centro cheio, ele olhou para mim lá na mesa, que eu já estava, fez assim, ó. Vem cá. Aí eu fui, com ódio no coração. Muito ódio no coração. Pois não, o que eu posso ajudar o senhor? Meu filho, é que eu estou há 5 dias na praia, dormindo na praia, num quiosque abandonado que havia na praia. Ele estava com areia, parecia um bife milanesa, cachaça com areia, aquele desconforto. Eu precisava de um banho. Era tão simples eu pegar o sujeito e levar no banheiro lá da casa, no final, botar ele lá no box, aí lá no centro tem roupa dessa, tem tudo, tem demais, tudo, tem gente chata demais, tem roupa demais, tem tudo demais. E levar para ele. Eu falei, amigo, agora não dá, porque eu tinha o meu momento. E aí, uma coxinha. Era só ter ido na cantina, já tinha o salgadinho, mas ele tinha que esperar. Porque isso é um negócio ligado ao eu em relação ao outro. Eu não vou oferecer ao outro o que o outro precisa. Eu vou oferecer ao outro o que eu acho que o outro precisa. É como se você fosse no aniversário de uma pessoa que é vegana e levasse uma picanha para fazer um churrasco. Comprei essa picanha para você. Eu não como. Você vai fazer essa desfeita. Veja só, você não quer agradar ao outro, você quer se agradar no outro. Então é a coisa mais horrível do mundo. O outro tá te pedindo assim, mamãe, me compra uma garrafa dessa. Não gostei dessa garrafa não, vou comprar uma outra melhor. É um processo de invasão, porque nós não oferecemos ao outro o que o outro quer. Nós oferecemos ao outro que a gente acha que o outro precisa. E aí eu falei que ele podia esperar, mas a fome não era minha, a fome era dele. E não me custava nada, faltava 10 minutos para a palestra. Aí eu já tinha levado ele no banho, deixado ele no chuveiro, pegado uma coxinha, um guaravita, ele ia ficar feliz da vida, a cachaça ia baixar, ia comer, botar um açúcar para dentro. E aí eu voltei, falei, depois eu vejo para o senhor. Aí ele fez outro sinal. Eu já voltei virado no cabrunco. Vou matar esse homem aqui, vou perder meu réu primário, vou rasgar meu evangelho, mas eu não vou perder a minha palestra, ele vai estar me tirando a graça. Quando eu volto, eu cheguei para ele nervoso, falei assim, senhor, eu não tenho agora tempo para o senhor. Ele bêbado, enrolando a língua, um espírito amigo, certamente envolveu, ele disse, quem não tem, senhor, tempo para um homem, não tem para Deus. E aí eu parei, falei, agora eu quero que a palestra se lasque, porque eu também sou excelente aluno, eu aprendo muito rápido.
Eu falei, ele está coberto de razão. E vamos resolver. Ele disse, não, agora o senhor pode ir lá que eu vou assistir a palestra do senhor. Ele só queria me dar a lição. Eu falei, senhor, espera? Espero. Agora perdi a fome, vou esperar. E depois a gente resolveu. E ali eu nunca mais me esqueci, porque o outro, ele é o instrumento de evolução da gente. Eu não preciso de você para evoluir, mas eu preciso de seres humanos onde eu possa, pelo que sou, pelo meu eu, usar o outro para evolução. Mas usar o outro para evolução não significa rebaixar o outro. Significa que eu me eleve e o outro da mesma forma. Só que as pessoas hoje, elas não representam mais isso na vida da gente. São relações virtuais, são relações via WhatsApp, a gente se fala todo dia, mas a gente é vizinho, mora 4 ruas depois. Por que a gente não vai lá e se vê e se abraça? Porque às vezes o que você lê no WhatsApp não representa de fato o que os olhos dizem, não representa de fato as marcas da fisiologia, as marcas. Só que o outro começou a se transformar na nossa vida como um freio puxado para a nossa ascensão humana. E aí, este eu que começa no século XVIII, que nasce no século XVIII, cultuando a si mesmo, começa a enxergar o outro como um possível rival existencial, como um elemento que irá atrapalhar a sua vida. E aí a gente entra em Deus. Porque este homem, este eu que é egóico, que quer um sucesso da vida, que nós queremos, é o espírito é muito doido. Porque ele diz assim, o problema não é o dinheiro, o problema é nós não dividirmos o dinheiro. O problema é que nós não podemos ser ricos, essa é a verdade. Porque se nós ganharmos dinheiro, muito dinheiro, a nossa vida virá um Neymar da vida, o último lugar que nós vamos vir é aqui. É possível que você arrume a instituição, o Pix, faça um edifício aqui, talvez que você nunca verá. Porque dificilmente está lá, o mestre anota no seu evangelho, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E isso não é balela. Então existe hoje um grande exercício de que a gente chegue ao céu utilizando outros percursos que são os humanos. E para onde isso foi? Isso foi para Deus, com uma imagem antropomórfica que surge de Deus. O que é essa imagem antropomórfica? Eu começo a botar no Senhor atributos humanos. E aí você começa a dizer assim, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sigo, o Deus que me vela, me guarda, o Deus... A impressão que tem é que você comprou um Deus. Você tem uma nota fiscal de uma determinada divindade. Aí você fala, como eu acredito num Deus que está no céu, isso vai acontecer. Então nós começamos a humanizar a figura divina. E esta figura, ela começou a assumir uma forma. Você fala assim, pensa em Deus, é um velhinho de barba branca, é imediato. Porque a mente humana associa, primeiro tem que ser velho. Bem, se tem que ser alguém, como tem muito serviço, seria bom que ele tivesse 18 anos, né? Porque com 18 anos ele está com pique. Um Deus velhinho, né? É uma imagem divina velhinha, não é condizente com o volume de trabalho. Já está aposentado, já está encostado pelo INPS. Mas ele é branco, ele não é preto, ele não é negro. E aí a cabeça da gente, ela tem essas imagens. Ele é um ser que nós precisamos ter medo. Porque eu tenho que ter medo das pessoas. Aí você fica assim, olha, Deus não gosta... Mais uma vez as mães. Deus não gosta disso que você está fazendo. Quem não gosta é você. Mas você precisa pegar o seu não amar e levar para a divindade. E nós começamos a dizer para as pessoas que aquilo que nós estamos vivendo é fruto da vingança de Deus. O cara adoece, mas também
aquela vida safado, canalha, cachaceiro, chifrava a mulher. E Deus, né? Deus está vendo. Ou seja, é como se ele estivesse sendo agente de limpeza e de vingança na vida das pessoas. Então veja, este homem que nasce no século XVIII enfermo, cultuando eu, olha o outro como um elemento que bota a sua vida em risco e olha para o Senhor como alguém que existe para favorecer, porque ele faz certinho. Aí começam a surgir essas teologias loucas que você aceita a Jesus e ele muda sua vida. Cura, bota dinheiro no bolso. Na hora que eu perco o sono, Fabrício, à noite, aí começa a zapear. Não, porque eu estava devendo meu cartão, mas aí eu vim aqui, fiz o negócio, e aí acendi lá a vela, peguei aquele óleo, peguei não sei o que lá, fiz o meu voto aqui, participei da não sei o que, e hoje eu tenho 4 carros, 5 casas, 2 empresas. Eu falo, gente, o olho cresce. Você não pode estar ruim para ver essas coisas não, porque seu olho cresce. Porque você fala, gente, cada mês que vai, tem menos dinheiro. Você tem dinheiro para pagar a academia de Fabrício, porque vai diminuindo o recurso ali, e aí você vai ficando. Aí fala, gente, o documento que eu assinei com o Bezerra de Menezes estava. Aí eu me lembro que Bezerra de Menezes morreu quase na miséria. Aí eu falo assim, então, aí eu vou falar assim, mas Ivone Pereira, se não fosse a sobrinha que lhe dava de alimentar, Ivone morreria de fome. Um dos maiores médiuns do movimento espírita mundial, Ivone do Amaral Pereira, morre no Rio e morando de favor. Não tinha um instituto, não tinha INPS. E Chico Xavier, uma ocasião, leva de volta para fazer uma visita a Ivone, diz, você vai fazer uma visita hoje ao médium que recebeu o maior livro depois das obras básicas. Os espíritos já me revelaram que é Memórias de um Suicida, onde Chico diz, é o maior livro psicografado recebido depois das obras básicas de Kardec. É o livro que enfecha toda a instrução espírita enfronhada, está ali. Essa mulher morre quase na miséria. Jerônimo Mendonça, que a gente fala, o gigante deitado, por mais de 30 anos tinha um saco de areia de 20 quilos em cima do peito para alinhar a coluna, para não sentir dor. E você veio para cá procurar uma benção. Um Deus que vai... Acredita, ainda vende o pacote, porque tem casa espírita que vende o pacote. A gente conhece um monte de centro espírita que tem um milagre te esperando. Isso é uma falácia, é uma mentira. Isso não representa o princípio da doutrina espírita, que não vende saúde, que não vende nada. Vem para cá que não vamos dizer. Não resolve. Não é assim, não depende de indivíduos, de pessoas, depende do merecimento, da necessidade. Se você merece e precisa, no ponto do ônibus, fazendo uma oração, sua vida muda. Agora, se você não merece, não precisa, você vai andar de fio a pavio e nada acontecerá. Porque nós estamos achando que há pessoas especiais. Século XVIII. Que há pessoas que são diferentes. E esquecemos de ler o Evangelho, que teve gente que Jesus não curou. Teve gente que ele não curou. Que ele não curou. Por quê? Porque não era só sobre ele, ainda que ele fosse a maior usina de energia fluídica. Não dá para mudar as leis de Deus. Não dá para derrogar as leis de Deus. Então, nós pegamos este eu que enfatiza um processo quase do ser humano divino, que hoje nós podemos chamar de digital influencer. O cara não é nada, mas tem milhões de pessoas que seguem nada, porque ele vende uma imagem de sucesso. E uma imagem de sucesso que aconteceu miraculosamente, porque ele sai de um dia, de um ano para o outro, ele vira algo que os espíritos falam que é preciso fazer uma caminhada. Mas é o culto deste eu. O que eles nada.
se eles deixarem de existir amanhã, nós não sentiremos falta de absolutamente nada. Nada. Não há diferença existencial, a não ser nos chamar para pensar sobre isso. Por que eles existem? Porque nós temos que pensar sobre isso, para que a gente entenda os caminhos que a sociedade cultiva, este egoísmo, este egocentrismo esteja. E para que a gente comece a olhar o outro que não é igual a ele, nem é igual a mim, como meu irmão de caminhada. E que chegará nesta figura divina desconstruída, sem que ela represente todas as agressões e violências. A gente tem aí nos livros religiosos a mão de Deus, os olhos de Deus, os braços de Deus, a voz de Deus, a face de Deus, a ira de Deus, principalmente nos livros antigos, no Velho Testamento, você vai encontrar essa faceta de um Senhor violento, agressivo, que absorve a faceta de ódio daqueles líderes, porque ele é Deus, ele é o líder, então ele age como os líderes que estão ali determinando estas ações de agressão e de violência, e que a gente repete ainda hoje. Se alguém age errado com você, não tem problema não. Deus pega ele na curva. Quem nunca falou isso, que atire a primeira pedra, né? Eu não corro, porque o meu Deus vela por mim. Ou seja, ele é pior do que a mãe da gente e o pai da gente, porque a mãe da gente e o pai da gente nunca se vinga da gente, por pior que a gente faça. E Deus, inteligência suprema, fonte originária, toma pirraça de quem faz mal para Jade. E Giovanni fala, Senhor, não, me defenda. E aí surge esta imagem antropomórfica. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a amar ao próximo como a si mesmo, no item 1, no item 1, diz assim: os fariseus, sabendo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era sábio, era um doutor da lei, para o perturbar. É impressionante, né? Quando você lê o Evangelho e você lê assim: o fariseu, o saduceu, o escriba, o publicano, o doutor da lei, essas funções que se tinha à época, esses nomes que falavam sobre ramos do judaísmo e ocupações, né? Não só era uma ocupação profissional, mas compunha uma ação social. O publicano não deixava de ser publicano nunca. Ele ia para casa publicano, dormia publicano, acordava publicano, porque a vida dele era ser publicano. O fariseu, a vida dele era aquilo. Nós temos massa, nós saímos daqui espíritas e ali fora a gente, tira a camiseta e vamos pular, música da Sandy Júnior, vamos curtir a vida. Ou seja, nós dissociamos esses personagens da nossa vida. Você entra um personagem, sai outro personagem, entra aqui, fala baixo, sai lá para fora, fala alto, chega aqui, uma boa noite, Jesus abençoe, lá fora solta um palavrão horroroso, porque a gente desmonta esse pessoal. Não, eles viviam isso, a vida deles era assim. Então, se o mestre fala, doutor da lei, era o homem sábio, era o homem que tinha as instruções, era o homem que sabia da palavra, e ele não queria de fato saber o que Jesus teria a dizer de novo. Ele queria desmascarar Jesus. Todas as vezes que você lê, doutor da lei pega e fala isso, ele não queria aprender. Ele queria gerar celeuma, criar um problema para poder dizer aos outros: veja o quanto eu sou sábio
e ele os engana. Ele usava o Cristo como alavanca para ele. Ele queria se insurgir sobre vários, fizeram isso. O doutor chegava. E era do doutor da lei. Para o tentar, propôs-lhes, então, esta pergunta. Mestre, qual o mandamento maior? É mais ou menos assim, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Porque é muita coisa para fazer. Me dá um que para mim vai ser o melhor. E como a gente faz isso ainda hoje, né? Você tem 20 coisas para fazer. O que é mais importante eu estar realizando hoje? São as 20 coisas. Arruma o seu horário, se ajusta e faça. É a agenda. Eu não posso dizer, porque se eu digo que essa é a mais importante, provavelmente você vai largar as outras 19 para nunca mais. Na verdade, só o que é importante é isso aqui. Então ele quer perguntar qual é o mandamento que é o maior, até porque já viu os mandamentos, os 10 mandamentos. E aí ele vai e resume aquilo em um seguido de outro. Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Aí está a lei e os profetas. É o amor que mudará, o amor é a lei. Mas quando você chega a um ser divino, que é visto como um elemento humano, que exerce vingança em nós, quando você chega no outro, sendo visto como alguém que bota a sua vida em risco, que é alguém que bota toda a sua existência, seu caminhar em risco, e quando você chega em você, como um elemento que precisa ter o seu espaço, vencer na vida, custe o que custar, ainda que isso represente muitas vezes fazer uma lesão no seu próximo, como é que você revisa isso? Como é que você vive esse amor? Nós não conseguiremos resolver os nossos elementos com o Deus. Muito menos conseguiremos resolver as nossas questões com o outro, enquanto nós não resolvemos as nossas questões com a gente mesmo. Há um problema com a gente, há um problema que eu não consigo amar o outro e não consigo amar a Deus, porque a vida me enganou falando que eu precisaria ter sucesso, que a minha mãe me disse tantas vezes, você não vai ser ninguém, o que você quer para a sua vida? Como se ser alguém significa 15 mil reais de salário por mês, quando já bastaria por si para iniciar ser uma pessoa justa, honesta, bondosa, empática, que ama o seu próximo. Nós estamos formando e seguindo esse rastro do século XIX, uma sociedade que é chamada a vencer, e se ela disser, eu não quero, eu quero ter mais tranquilidade na minha vida, eu quero ter mais harmonia na minha vida, eu quero ter um pouco de horário na minha vida, de disponibilidade para o meu próximo, para minha mãe, para os meus filhos, para os meus irmãos, para a casa espírita. E o que a gente mais ouve é o inverso, são as pessoas se afastando pelo trabalho, pelo excesso de trabalho, pelo serviço. Fulano, você sumiu, há muito trabalho, eu acordo 5 horas da manhã e volto para a residência 10 horas da noite. Para quê? Será que só existe isso? Isso está te roubando, isso tira da sua existência aquilo que é extremamente rico, da tua relação com o próximo, com o outro, e consequentemente a única forma de nós amarmos a Deus é pelo próximo, é pelo outro. Você não chegará, não existe essa ligação eu e Deus, não existe essa ligação você e Deus. Existe a ligação que passa pelo... Não adianta você sentar e rezar, se o outro é invisível.
Não adianta você levantar 1000 preces, não faltar um sábado à noite, estar aqui semana que vem, se quando você anda pelas ruas e vê uma pessoa em situação de rua, ela te arremete a lixo. Quando é que a prefeitura vai resolver esse problema? É a mesma fala que você usa quando o carro que faz a coleta não leva o lixo, quando o esgoto que vaza, a prefeitura não vem, a Prolagos não resolve. Então, enquanto nós não começarmos a olhar o outro como a alavanca que me levará a Deus, nada está acontecendo. Ou quase nada está acontecendo. Praticamente nada está acontecendo. Se eu invisibilizo o outro, se o outro não é visto, nós passamos por pessoas que varrem as nossas ruas, não damos um bom dia. Não oferecemos no verão um copo de água para aquela pessoa que passa na calçada da gente. Porque essa gente, a gente quer ajudar, mas essa gente urina e evacua e come e chora e se deprime igual a você, igual a mim. Não é nada diferente. Eu quero chegar ao divino quando o outro para mim está invisível e minto para mim dizendo que o negócio da minha vida sou eu com Deus. Não é não, Senhor, porque todos os agentes de mudança do mundo que se aproximaram, que deixaram a sua marca, caminharam no meio das pessoas. Todos. Conhece algum que chegou diferente? Porque eu não conheço. Todos mergulharam nos outros. Todos se abraçaram o outro. Todos se perderam no outro para ajudar o outro, para que o outro mudasse a sua vida e abrisse a porta para enxergar face a face ao Senhor. Nós vivemos numa sociedade no mundo que hoje levanta muros cada vez mais altos, eletrifica cada vez mais as cercas, bota cada vez mais bicho dentro de casa para proteger a casa, e que está repetindo recorrentemente: se eu puder não saio da minha residência para nada, o melhor lugar do mundo é o meu lar. O lar está te levando à morte espiritual, se o seu lar virou isso na sua vida. Se o seu lar virou um labirinto, um santuário onde vive você e o seu egoísmo, e lá fora não te importa nada, o seu lar está te matando. Ele está virando uma sepultura em vida. E você pode dizer assim: mas eu não faço mal a ninguém. Mas não é só sobre não fazer mal, é sobre a obrigação de fazer o bem. Os Espíritos dizem: não seremos responsabilizados só no mal que não fizermos, mas também pelo bem que deixarmos de fazer. Dizer eu não faço mal a ninguém não abre no plano espiritual, onde os espíritos estão, para onde nós iremos, facilidades alguma. Porque você chegava e dizer: mas eu não fazia mal para ninguém. E bem, minha irmã, ou você acha que a vida favorável que te foi oferecida guardava exclusivamente o seu umbigo e o seu lar? Ah, minha irmã, o mundo é complexo demais para que tudo se resuma em você e nos seus. E o outro, irmã? E o outro? Que a gente fala do testemunha de Jeová, que chega na porta da gente no domingo de manhã, que a gente olha pela campainha e não quer ouvir. Isso é intolerância religiosa. Eu não tolero ouvi-lo. Aquilo que a gente mais fala que é antes, você é. Vai lá, manda embora. É só você ir lá e dizer assim: minha irmã, olha, agradeço imensamente a visita, mas nós estamos por lugares onde o líder é o mesmo, é o Cristo, mas caminhamos de maneira distinta. Eu sou espírita. E acabou, e eles vão embora, vão te abençoar, e acabou. E vão te abençoar de verdade. Porque ninguém sai nas ruas domingo de manhã se não tiver muito amor no coração. Porque espírita não vem para o centro quando vem de almoço, porque não pode. E você está falando do testemunho de Jeová, cara, ele está vestidinho, bonitinho, arrumadinho, engomado, 8 horas da manhã para não ganhar nada. E a gente ri, rechaça. Então a gente não sabe lidar com o outro e não quer ouvir o outro. E aí, o que está acontecendo?
Eu sou um eu enfermo que guarda uma relação complexa com o outro, porque a minha doença reflete no outro. Eu sou ruim, o outro é pior, o outro vai me fazer mal, porque o outro vai me tirar, porque o outro vai me roubar. E começo a usar uma figura divina que vai me proteger do outro. Quando meu filho sai, eu fico em prece. Protegei o Senhor. Pode até rezar. Mas se ele se envolver com os equívocos da vida, chama-se responsabilidade sobre escolhas. Responsabilidade sobre escolhas. Então você tem que tirar o seu filho daquele... Meu filho, eu preciso te chamar que você é responsável pela sua vida. Mamãe não pode ficar em casa rezando porque você saiu para fumar uma maconha com seus colegas, beber, chegar bêbado em casa e ele chegar bêbado em casa e dizer: ai, graças a Deus que chegou inteiro. Para a semana que vem repetir. Meu filho, isso está errado. Não é assim que um homem vive. A não ser que ele veja esse exemplo dentro de casa. Aí fica difícil dizer que está errado, mas ainda assim você pode dizer que está errado. Então, minhas irmãs, meus irmãos, neste exercício para conseguirmos olhar face a face o Senhor, o outro é o caminho. Não tem jeito. Não tem outro lugar. Não tem. Ah, porque eu evangelizo no centro é pouco. Porque evangelizar no centro é fácil. Eu quero que você evangelize na rua, no ponto do ônibus. Quando a pessoa começar a reclamar da vida, fala: não, meu irmão, vamos conversar um pouco. Ali você faz a diferença. Porque as crianças vêm para cá para ouvir o que você tem a dizer. Quando você fala isso na rua, você corre o risco de tomar um coice. Aí você fica de boca fechada. Aí você perde a chance. Aí você vai lá e fala. Eu converso com todo mundo. Fila de ônibus. Mercado. E adoro viagem longa de ônibus. Que eu entro no ônibus e começo. E a pessoa não dorme. É palestrinha na viagem, adoro. É porque a gente precisa levar essas transformações para o outro. E aí descobrir e desarmar este eu da gente, que não precisa de tantos méritos assim. Né? Diminuir o seu eu, as suas demandas, as suas necessidades, vai te curar. Daquela mãe que exigiu que você fosse muito, daquela familiar que exigiu que você fosse demais. E nós viemos adoecendo o outro, criando uma imagem adoecida de Deus. Só mudaremos isso em mim. Eu não posso mudar isso em você, mas eu tenho que mudar isso em mim. Como eu me vejo. Levantar de manhã, finalizando, porque eu já estou arrombando o horário. Levantar de manhã e fazer a sua higiene, olhar no vidro, lá no espelho, dizer assim: eu gosto do que você está virando. Você me deixa feliz. Quando eu faço aquilo que a pergunta em um livro dos Espíritos, a 919, de Santo Agostinho, sobre o exame de consciência, quando eu olho e vejo de onde eu vim, quando eu vejo todas as chances que tinha para dar errado, e eu vejo que eu virei uma pessoa um bocadinho mais lúcida, mais consciente, que estou olhando para o que realmente vale. Eu gosto do que eu estou virando. A gente tem que fazer esse exercício de manhã. Se você tem dificuldade em se olhar no espelho e olhar seu próprio olho, porque se olhar te envergonha, tem gente que tem vergonha da sua própria imagem. Tem alguma coisa errada, cara. Por que você se envergonha de você? Será porque seu subconsciente assinala algo esquisito a seu respeito? Que quando você olha nos seus olhos, você vê o que não gostaria de ver? Cure-se. E a sua relação em relação ao outro vai virar um mar de rosas. E de fato nós chegaremos a Deus. E a vida há de ser maravilhosa. E quando tudo ficar maravilhoso, a gente morre, porque este mundo é um mundo de provas e expiações. E quem está com a vida organizada já pula para um de regeneração. Então, a não ser que você não queira morrer, quando tudo ficar bem, eu quero ficar sofrendo, vou ficar com os meus sofrendo na lama ali, todo mundo na lama, porque todo mundo se conhece naquela lama. Mas aí quando a gente começar a mudar, porque o sujeito fica assim, e quando é que virá a regeneração? Nunca. Nunca. No rumo que vai, nunca. Como é que você regenera gente que só olha para si? Não tem.
O mundo de regeneração, quando vai ser assim, ó, vamos passar o rodo. Vai ser uma caçambada de gente. O planeta vai ficar com 200 mil pessoas. E pronto, e começa de novo, porque exila o resto, vamos exilar todo mundo. Porque, e quando virar a regeneração? Você não consegue dar um bom dia para quem vai à rua? Você está se referindo a quem está em situação de rua como lixo? E está perguntando quando é que vem a regeneração? Quando? Começa em você. Olhe para o teu próximo, ame teu próximo, seja ele quem for. Ama teu próximo. Não vale escolher, é o próximo que for o próximo. E as coisas vão acontecer. Falei para caxamba. Que Jesus nos guarde, nos abençoe. Estou treinadíssimo.